Se a gente for pegar as mulheres da geração Y, elas nasceram entre 1980 e 1990. Então uma mulher que nasceu em 1980, quando der 2020, ela vai ter chego aos 40 anos de idade. Quer dizer, perdeu aparência física, perdeu fertilidade. E por que eu digo que vai ser uma década insuportável? Porque milhões de mulheres durante uma década, todas elas vão estar perdendo a fertilidade delas ao mesmo tempo. Então assim, se tu acha que as mulheres elas foram insuportáveis de 2010 até 2020, tu não viu nada? Se vocês forem ver, entre 2010 e 2015, começaram a surgir na mídia esses artigos falando assim: aonde estão os homens bons? Por que eu não consigo encontrar um homem para casar e ter filhos? Um monte de jornalista nos seus 30 anos escrevendo esses artigos assim que ninguém se importa, ninguém dá a mínima. E daí qual foi a manobra delas, a barganha delas? Horas, veja essa suposta guinada na direita no Brasil. A quantidade de mulher do nada, pagando de tradicionalista, pagando de conservadora, tendo um estilo de vida, um histórico que está longe de ser tradicionalista, longe de ser conservador. Não é à toa que a gente apelidou elas de conservadoras. Ora, a mulher que nasceu em 1980 e 2015, ela estava com 35. Se ela não estava casada e com filhos, desespero total. Então por que vocês acham que magicamente um monte de mulher no país começou a colocar uma máscara de conservadora, de tradicionalista? Começou a colocar no Twitter a bandeira do Brasil, o número 17. E até mesmo assim, a mulher que nasceu em 85... também agora em 2020 está fazendo 35, né? Então nos últimos 5 anos elas já estavam negociando. E vai pesquisar aí a taxa de natalidade, vai pesquisar a quantidade de casamentos aqui no Brasil. Não tá funcionando. Tá chegando naquele momento que até mesmo assim, o cara que nunca ouviu falar de MGTOW já tá adotando um estilo de vida MGTOW. Mesmo que o cara não conheça as leis, o cara tá vendo, ele tá tendo aquela sensação de que, a esfera política odeia ele, a mídia odeia ele, as mulheres estão se tornando cada vez mais tóxicas. Então até mesmo essa máscara de conservadoria que as mulheres brasileiras colocaram de 2015 até 2020 não adiantou de nada. O comportamento permanece. É muito fácil tu simplesmente colocar uma hashtagzinha, falar que tu é isso, falar que tu é aquilo, mas o teu comportamento não mudou nada. E o histórico também não, porque o histórico não dá pra mudar. Quantas dessas mulheres já têm uma quilometragem de rola de mais de 30 rolas diferentes, entendeu? Quantas dessas já, até no caso, já são até mãe solteira ou divorciada? Só que coloca lá um 17, uma bandeirinha do Brasil e vota no bolso. Não, agora eu sou diferente, agora é o máximo. Então é por isso que eu falei que elas já tentaram negociar, não rendeu, tentando pagar de conservadoria para tentar arranjar um maridão, para tentar engravidar, agora que elas estão naqueles momentos entre 30 e 35 ou 35 e 40. Resumindo, foram tóxicas ao extremo, afastaram os homens nenhum interesse em casamento ou paternidade. Terminou a fase de negociação. Então, terminando a fase de negociação, a mulher ela se torna um bicho acuado. E o que um bicho acuado faz? O bicho acuado ataca. Pode ter uma ou outra que vá tentar ainda ser agradável, tentar emplacar um companheiro para ser um maridão. Só que ainda assim, se a mulher já passou do período fértil, já passou da fase que ela é atraente, ela não vai ter nem a moeda de barganha para convencer o cara a casar com ela, ou até mesmo para engravidar, porque depois que o útero depois que o útero vira Detroit, não tem como crescer mais nada lá. Aí é que vai vir a toxicidade grande. A primeira feminista é aquela guriazinha que é feminista só porque ela é jovem, atraente, tá na universidade, então é a modinha dela. A hora que ela se forma, ela vai tentar arranjar um cara abonado e vai tentar pagar de conservadora. Quer dizer, o feminismo dela vai ficar no passado. O segundo tipo de feminista é a feminista profissional. É a feminista que vira política de carreira, ou vira jornalista, ou vira autora feminista. Quer dizer, ela pode nem acreditar mais na ideologia, mas ela fica defendendo porque a ideologia para ela imprime dinheiro. E daí tem o terceiro tipo de feminista, que é aquela mulher que ou ela é tóxica demais no comportamento dela para conseguir convencer um homem a ficar com ela, ou ela é demais, ou é aquele detalhe, já tá velha demais e já tá infértil e não tem mais como atrair um homem. E basicamente elas viram que elas investiram na carreira, investiram nos estudos dela, não conseguiram prender ou nem tentaram prender nenhum homem dos 20 aos 30 anos dela, e agora elas estão vendo que assim, olha, elas investiram na carreira, investiram no estudo, só que não arranjaram um companheiro. Mulheres elas vão se fazer de vítimas ou fingir que o feminismo nunca existiu. Basicamente, o fingir que o feminismo nunca existiu
é a manobra da conservadia. Coloca uma máscara de direitista e fala assim: não, eu sou tradicionalista, eu sou conservadora. Eu vou dar uma de camaleão e convencer algum cara a ficar comigo. E a outra parte do se fazer de vítima é aquela de dizer assim: não, foi o marxismo cultural que me manipulou. Foi o feminismo que me manipulou. Eu sou uma vítima, entendeu? Quer dizer, elas vão colocar a culpa em Deus e o mundo, mas elas não vão assumir a responsabilidade pela decisão que elas tomaram. Aí agora, entre 2020 e 2030, vai ter a fase que, basicamente, milhões de mulheres brasileiras da geração Y, elas vão se tornar o terceiro tipo de feminista. A mulher que ou é tóxica demais, ou é velha demais, ou já é infértil e não consegue atrair um homem para conseguir proteção, provisão, segurança. E se ela tinha algum desejo de algum dia se casar ou ter filhos, olha, sinto muito, esse desejo morreu na praia. Até mesmo o homem que nunca ouviu falar de Blue Pill, Purple Pill, Red Pill, o cara tá se afastando. O cara tá decidindo não casar, tá decidindo não ter filhos. Em alguns casos, até os caras, assim, nem por causa de questão econômica. O cara pode até ser bem de vida, mas já tá começando a se defender. Porque o cara Purple Pill, da mesma forma que o cara Blue Pill, ele tem uma visão idealizada da mulher. Ele não quer ver os defeitos da mulher. Ele não quer admitir que, opa, talvez a mulher também seja um problema. Só que o cara que é Purple Pill, Blue Pill, ele não vê isso. Porque mesmo que as leis fossem justas, ainda assim tu ia casar, tu ia ter filhos? Não. Por quê? Porque eu já conheço o suficiente das mulheres e da natureza feminina para ver que a transação do relacionamento não vale a pena. É uma coisa que não tem retorno para o homem. Então, quando o cara se torna Red Pill, ele vê que não, as mulheres são um problema. Basicamente, o que vai ter que acontecer, o que eu falei nessa discussão é o seguinte: a gente vai ter que ter na sociedade um grupo perceptível e grande de mulheres que encalharam. De mulheres que, olha, fracassaram totalmente na esfera romântica, na parte assim de casar, de ter filhos. Podem ter sido profissionais, podem ter colecionado diplomas, estudado até o talo, só que vão encalhar. E daí, a partir do momento que tu tiver milhões de mulheres assim na sociedade, aí talvez, não digo nem a mulher da geração Z, geração que vier depois, a mais nova ainda, ela vai olhar para essas mulheres assim mais velhas, que não se casaram, não tiveram filhos, vão ver o quanto elas são insuportáveis, e delas vão pensar: opa, essas mulheres fizeram cagada, eu não posso fazer a mesma coisa. E daí